Muitos de nós, ou quase todos, eu acho que posso dizer todos nós já sentimos dor. Não é? Dor de alguma espécie, de algum feitio. Agora, o que é isso da dor? Porque é que sentimos dor? Dores de cabeça, dores de dentes, de costas, na barriga, dores musculares, nas articulações. De facto, todos nós, pelo menos uma vez, que não seja uma vez, pelo menos essa, já nos queixamos de uma dor qualquer. O pior é quando temos uma daquelas teimosas que parece que nunca mais vão desaparecer. Nessas alturas pensamos, malditas dores. E é destas malditas dores que vamos falar hoje com a visita dos nossos médicos especialistas que nos vão esclarecer e vão falar destas malditas dores. Um grande aplauso, que estão aí os nossos médicos especialistas. Ora, sejam muito bem-vindos em mais esta segunda-feira esclarecedora. Hoje o nosso painel é composto pela médica reumatologista Ana Cordeiro, mas eu vou começar, não é, pela nossa convidada de hoje. Façam o favor de aplaudir. Também cá está o médico de Clínica Geral Pedro Lopes. A médica ginecologista Bárbara Betancourt e o médico pediatra Sérgio Pinto. E tal como eu dizia ainda há pouco, os nossos médicos vão falar daquelas malditas dores que atacam qualquer pessoa e em qualquer idade. Desde uma pequena dor de cabeça à mais terrível dor de costas, toda a gente já passou por uma tormenta destas e pensamos, porquê, Dr. Pedro? É uma pergunta importante, não é? Porquê que sentimos dor? A dor é uma resposta fisiológica do nosso corpo e que muitas vezes nos protege das agressões à nossa volta. É por isso que quando nós sentimos um traumatismo ou alguma coisa quente, temos tendência a evitar porque sentimos de facto dor. É um sinal de alerta. E portanto a dor tem funções fisiológicas muitíssimo importantes. E ela é influenciada por um conjunto de variáveis muito diversificadas, ou seja, aquilo que é a nossa experiência com a dor, experiências passadas. Toda a gente sabe, antes de uma primeira situação de dor, por exemplo, ir ao dentista, a pessoa não sabe o que é, vai ao desconhecido. Na segunda vez já antecipa o que possa vir a sentir e, portanto, a percepção que tem da dor é muitas vezes influenciada também pela experiência passada, pelos fatores psicológicos, pela intensidade do traumatismo. Portanto, há muitas variáveis que influenciam a nossa percepção da dor. Até variáveis sociais, demográficas, religiosas. Há pessoas que encaram a dor como uma forma de penitência divina e, portanto, é preciso termos sempre isso em linha de conta quando avaliamos um doente com dor. Depois temos que diferenciar fundamentalmente dois tipos de dor. Aquela dor que é a dor que nós em linguagem médica chamamos nociceptiva, que é um palavrão complicado, que tem que ver com a resposta à ativação de determinados receptores. Ou seja, por exemplo, nós, e temos uma animação para poder ver, quando tocamos numa superfície quente, por exemplo, vamos ter um estímulo que vai ser conduzido até à nossa medula, a ser depois transferido até ao nosso cérebro e o nosso cérebro devolve uma resposta no sentido de nós tirarmos a mão de uma superfície quente. Que é um processo até mais rápido que este que vimos, Exato. Não é? Aqui está valendo. Aqui dava direito a uma queimadura. Aqui dava direito a uma queimadura. Mas de facto, aquela ideia de que as pessoas podem ter, que é uma ambição, eu adorava não ter dores de espécie nenhuma, isso era uma coisa que podia dar resultados trágicos, a julgar por este episódio da frigideira, não é? No sentido que a dor nos protege de muitas das agressões a que estamos sujeitos. Isto é verdade para a temperatura, é verdade para os químicos, para os irritantes, para os traumatismos. Portanto, todas essas situações têm basicamente o mesmo mecanismo, ou seja, há uma libertação de substâncias que vão estimular a medula leva uma informação até ao cérebro e depois vem uma resposta no sentido de nos afastar do perigo. E há outro tipo de dor, que é a dor neuropática, que é uma dor que é muito frequente e que tem
maior tendência para ser crónica, que é uma dor que resulta da lesão dos nervos, ou seja, quando há, por exemplo, compressão de determinados nervos, quando existe uma infecção viral que possa afetar os nervos, quando existem situações de doenças metabólicas, nomeadamente a diabetes, que é uma das mais importantes, em que há destruição do nervo e, portanto, tornando a condução do impulso mais lenta, isso vai levar ao aparecimento de sintomas que são muitas vezes confundidos com dor, mas que são dor um pouco diferentes. É uma dor que muitas vezes é confundida com a sensação de queimadura, de formigueiro, mas que não deixa de ser dor. A dor é extraordinariamente frequente. Há um estudo recente feito que aponta para 30% de prevalência da dor crónica, que são números bastante importantes e que nos devem fazer estar atentos à abordagem e à valorização que nós próprios fazemos da dor. Há algumas dores que são mais frequentes do que outras, de que as pessoas se queixam mais? Aquela que é mais reconhecida é provavelmente a dor de cabeça, que normalmente tem a tensão associada. Quando falo tensão, falo de tensão muscular associada, que irradia e que provoca a dor de cabeça, a cefaleia, e depois as dores musculoesqueléticas, o joelho, a anca, as costas, são localizações anatómicas, aqui muito gratas à minha vizinha do lado, mas de facto são quadros de dor muito frequentes e que incomodam muita gente, e à medida que avançamos na idade e a população vai estando cada vez mais envelhecida, são dores que se tornam gradualmente mais frequentes. E o problema é deixar que essa dor permaneça, ou seja, a dor de cabeça qualquer pessoa pode ter, embora eu já tenha visto pessoas que dizem nunca tenho dores de cabeça, mas é muito frequente, até as crianças se queixam de dores de cabeça. Esse tipo de dores devem ser atacadas rapidamente antes de se transformarem num problema maior. A intervenção sobre a dor é muito importante. Quanto mais precoce ela for, maior a probabilidade de nós conseguirmos, muitas vezes com recurso a manobras mais simples, obter um alívio dessa mesma dor. Deixar que a dor escale, e a enxaqueca é um bom exemplo disso. A pessoa que tem enxaqueca sabe que tem uma dor de cabeça que vai evoluir e não atacar precocemente, não intervir precocemente, a dor vai se tornar muito intensa e depois é mais difícil de responder à medicação. Cuidado com a automedicação, nós passamos o tempo a referir isto aqui. Aquilo que é eficaz em mim não quer dizer que seja eficaz na Bárbara, ou na Ana, ou no Sérgio. Aquilo que é um medicamento que para mim é seguro não tem que ser seguro para mais outra pessoa. E, portanto, é muito importante que a terapêutica da dor seja instituída por um profissional de saúde que consiga avaliar o risco-benefício, as dosagens adequadas e os momentos certos para o fazer. Dr. Pedro, estamos a ver esta escala visual analógica. Explique-nos o que é que está aqui. A dor é muito subjetiva, ou seja, o mesmo estímulo normalmente pode ser referido em termos de dor de formas diferentes pelas pessoas. E para nós harmonizarmos a avaliação que fazemos de dor, temos que recorrer muitas vezes a escalas que permitem que os doentes apontem qual é o seu grau de dor, a intensidade da dor, para que a terapêutica também seja ajustada a isso. Eu tenho aqui um outro exemplo que é muito interessante, que é um exemplo de uma escala para, por exemplo, ser utilizada em crianças ou em pessoas que tenham dificuldade em comunicar, que é uma escala de faces, em que os rostos destas várias bonequinhos que aqui estão permitem quantificar de alguma forma a dor, desde os estadios mais ligeiros, ou mesmo sem dor, até à dor mais intensa, mais grave. Com lágrima e mesmo Exatamente. Descontrole, não é? Quando a pessoa não se consegue controlar. E isto é a forma que nós temos de comunicar interpares entre profissionais de saúde e podermos avaliar também a evolução, muitas vezes, da dor ao longo do tempo, porque é muito importante que o doente, e nem sempre isto é utilizado, na prática nem sempre isto é utilizado, mas é uma forma muito objetiva de tornar um sintoma subjetivo tão objetivo quanto possível, não é? É tentar quantificar, porque de facto as pessoas, tal como disse, nem todas sentem a dor da mesma maneira, Exato. até por razões diversas, como já disse. Ora, vamos continuando aqui a nossa consulta com os doutores. Faço agora aqui uma pequena pausa para lhe perguntar se sabe, se juntou só agora ao nosso programa, não sei se já sabe quanto é que está hoje no cartão de sonho disponível para ser entregue a um espectador. Estou a falar num total de 22.500 euros, que é composto por duas partes, 1.000 euros do prémio do dia e 21.500 euros no valor acumulado no jackpot. Tem estado acumulado durante a minha ausência, estive fora estas duas últimas semanas, não sei o jackpot, ele tem estado a aumentar e se quiser habilitar-se pode ligar, toda a gente pode ligar para o 760 20 60 20, onde quer que esteja no país. Esta chamada tem um custo, 60 cêntimos mais IVA, portanto é melhor fazer as contas para ver quantas vezes é que lhe apetece
apetece ou quantas vezes é que pode ligar. Habilite-se então ligando o 760 20 60 20. Eu estarei aqui no final do programa à sua espera. Talvez tenhamos ali tempinho para uma bela conversa. Isso é bom sinal. É sinal de que ganha o cartão de sonho. Mas para isso tem de ligar e tem de não abandonar o telefone, que é muito importante estar com atenção ao seu telemóvel ou ao seu telefone, que há muita gente que não se interessa, distrai-se e no final do programa já aconteceu muitas vezes eu estarmos a ligar para um número, a pessoa não atender e perder a oportunidade de ganhar o cartão de sonho. Depois já sabe, além de tudo isto, o melhor é escolher já para adiantar trabalho ou tempo, é escolher já 4 palpites para ver se acerta no código do cartão de sonho. Vamos lá ver o que é que acontece, é só no final do programa, mas eu vou dando estas indicações. Dores de crescimento, será verdade ou apenas um mito? Os doutores explicam já a seguir. Temos agora uma questão para responder. Chegou-nos por e-mail da Maria, ela vê-nos a partir de Aveiro, e é uma questão dirigida ao Dr. Sérgio, nosso médico pediatra. Ela diz que o filho, que tem 10 anos, se queixa com dores nos joelhos, ora no esquerdo, ora no direito. E embora pratique natação, as dores não passam. Diz que o médico de família deu o assunto por encerrado, uma vez que os exames não acusam nada, e a Maria pergunta se pode tratar-se de dores de crescimento. Isto das dores de crescimento é um mito ou há mesmo dores de crescimento? O nome não é o mais adequado, mas é uma situação que existe com frequência. Crianças dos 3 aos 5 anos, dos 8 aos 12 anos, têm frequentemente esta queixa e pensa-se que cerca de 30% das crianças apresentam esta queixa. Portanto, as dores de crescimento não se relacionam propriamente com o crescimento, portanto, em altura, com o aumento de peso, nem com o crescimento do osso, que vai crescendo muito lentamente. Isso não condiciona dor. O que acontece é que nestas fases de maior crescimento, as crianças têm uma grande atividade, os músculos são muito ativos e, de facto, o filho da Maria, a Maria descreve que o filho faz natação e, de facto, a atividade muscular faz com que se produzam determinados tóxicos, nomeadamente, por exemplo, o ácido láctico, que se vai acumular no músculo. Todos nós já tivemos dores musculares depois de exercício. O que acontece é que, ao fim do dia, quando a criança está deitada, quando está mais descansada, no repouso, começa a sentir estas dores. E, às vezes, são dores que incomodam muito a criança e os pais, mas são dores que não traduzem nenhuma doença. Portanto, é uma situação autolimitada na idade pediátrica que passa. Não está associada a nenhuma doença. Então, quer dizer que as pessoas muitas das vezes acham que é um bom sinal as crianças terem muita energia, correrem muito, saltarem muito, mas o excesso de exercício pode provocar-lhes esse desconforto, então? Pode haver essa associação. Mas é uma situação autolimitada e que desaparece e que não traz nenhum problema. Mas quem lida com crianças com estas queixas, ainda agora estávamos a ver aquela escala das faces de dor, eles queixam-se na altura e uma noite pode ser uma noite mais mal dormida, não é? Como é que se avalia se é caso para darmos atenção ou não? As dores de crescimento têm um padrão muito particular. Portanto, são dores que habitualmente surgem nos membros inferiores, podem atingir a coxa, o joelho, a perna, sobretudo na sua face anterior, portanto, na parte da frente do membro inferior. Pode surgir nas duas pernas, pode surgir só numa, pode alternar. Habitualmente tem um padrão muito irregular, uns dias pode ter, outros dias não. Há crianças que têm mais frequentemente, outras menos frequentemente. Contudo, são dores muito autolimitadas no tempo. Habitualmente a dor não persiste mais do que 20 minutos. Habitualmente há um alívio com uma massagem local, com o calor, com o estiramento um bocadinho do músculo. Ao contrário de outras dores que se podem associar com outras queixas, nomeadamente mau estado geral, perda de peso, febre, dor localizada a um local, a palpação dolorosa. Portanto, isto são situações que não têm nada a ver com dores de crescimento. São situações já associadas a patologia
etiologia que obriga, de facto, uma investigação. E, de facto, esta criança já foi investigada pelo médico e não detectou nada. Portanto, há que ter este cuidado. As dores de E crescimento. esfregar álcool nas pernas? Ou na zona do corpo? É mais a massagem, Portanto, não é? o álcool é um bocadinho irrelevante. A massagem, o calor, nesta situação, melhora. E estas dores também podem, além deste excesso de exercício, pode haver ali algum fator psicológico Já também vimos a que o provocar? crescimento nada tem a ver com esta dor. Depois temos o fator exercício físico, cansaço muscular, e depois temos também alguns fatores emocionais e familiares. De facto, algumas famílias verifica-se que os pais que tiveram dores deste tipo muitas vezes também têm filhos com este tipo de dor. Pode haver aqui alguma genética, alguma transmissão de alguns fatores de controle da dor que em alguns indivíduos podem ser mais sensíveis do que outros à dor. Portanto, isto pode haver alguma transmissão. Pode haver uma mudança na vida da criança e ela Não, isso reflete. pode haver alguma transmissão de algumas vias metabólicas que podem fazer com que o indivíduo funcione de maneira diferente e que tenha percepção diferente da dor. Isto pode acontecer. Por outro lado, também depois há toda a envolvência familiar e emocional que também pode estar aqui implicada. E, de facto, há determinadas situações de alguns stresses que podem estar implicados também aqui. Mas não são os ossos a crescer. Não são os ossos a crescer. Não são os ossos a crescer durante a noite, que é essa a ideia. Só queria salientar que foi sendo transmitida ao longo de gerações, não é? Portanto, se esta dor for com as características que eu descrevi, não tem qualquer problema. Se houver associação ao aumento de intensidade ou de frequência da dor, se a dor ficar localizada num determinado local, se houver sinais inflamatórios locais, ou seja, além da dor, calor local, tumefação, portanto, um inchaço local, ou surgirem outros sintomas como febre, é obrigatória a investigação de outras causas, nomeadamente infecciosas, artrite, osteomielite, que podem acontecer na idade pediátrica, as situações inflamatórias associadas a doenças mais graves, que surgem mais no adulto, mas podem começar a surgir também na idade pediátrica. Há também umas situações associadas com pequenas fraturas ao nível da cartilagem de crescimento, sobretudo nas crianças que aumentam muito peso, pode também dar dor, e aí temos de ter essa ressalva, porque implica uma investigação e uma conduta adequada por parte do médico, mas de resto, se não apresentar nada destes sinais e sintomas associados, não é preocupante. Não é preocupante. Ora, parece que estamos a ver que logo desde pequeninos que os pequeninos estão sujeitos à dor e pode ser algo presente ao longo de praticamente todas as fases da vida, porque se temos dores quando somos mais pequenos e estamos a crescer, também temos dores quando somos mais velhos. Doutora Ana Cordeiro, uma pergunta para si. Diz-se que o envelhecimento... isso é da velhice, mas o envelhecimento traz dor obrigatoriamente? Algumas pessoas, infelizmente, traz, mas eu acho que nós temos que pensar que o nosso corpo é um todo, não é? Pronto. E vamos envelhecendo não só a parte articular, mas todos nós. Ficamos com cabelos brancos, ficamos com rugas, ficamos com varizes, vai tudo fraquejando um bocadinho. E o que acontece é que a cartilagem, que reverte as articulações, também se vai estragando. E a nossa capacidade de regenerar é mais lenta. Mas esse processo pode-se intervir nele? Pode-se tratar das articulações? A questão que está é, vamos ter necessariamente, com o envelhecimento, este desgaste. E, portanto, isto vai provocar dor. Agora, obviamente que vamos tentar intervir o mais precocemente possível. E a fase mais fácil é quando ainda somos mais saudáveis, tentar ter um estilo de vida saudável, evitar o excesso de peso, ter uma boa tonificação muscular com o exercício, um estilo de vida saudável. Mas, infelizmente, podemos não conseguir evitar e, de facto, ter dor. Independentemente de fazermos tudo corretamente, podemos ter artroses e podemos ter outras causas para ter dor nas articulações, como é óbvio, já falámos aqui outras vezes. Agora, o próprio envelhecimento, não só da parte articular, mas também da parte muscular, porque vamos tendo os músculos mais flácidos, vamos perdendo músculo, vamos ficando substituído por gordura e, portanto, depois há aqui um conjunto de vários fatores. Ou seja, a parte da própria artrose e a perda de massa muscular que implica na estabilidade da articulação, propicia mais ao desequilíbrio, às quedas, à imobilização, mas tudo isto é um ciclo vicioso. Doutora, mas isto, nós realmente estamos sempre aqui a bater na tecla de serem as próprias pessoas a tratar da sua própria saúde. Falamos tantas vezes aqui de exercício e vejo que nisto que estamos a falar agora, o envelhecimento do corpo também é o envelhecimento que as pessoas deixam que aconteça. Porque há muita gente que trata de fazer exercício físico e não tem o corpo nas mesmas circunstâncias que outras pessoas que se deixam levar, que não cuidam da alimentação, que não se movimentam, que acham que é da velhice e que é mesmo próprio e vão a níveis depois de dor
que depois é difícil de Tal e tratar. qual. Ou seja, proteger é importante, portanto, prevenir. Tentar que, de facto, se mantenha um estilo de vida saudável e um exercício regular. Mas depois destruir aquele mito que é, tenho artroses e tenho dores, então não posso fazer exercício e não me posso mexer. Porque a imobilidade propicia a osteoporose e a osteopenia, a perda de massa muscular e a perda de massa óssea. E, portanto, é um ciclo vicioso negativo de imobilização e de dor e de desgaste muscular e do próprio osso. E, portanto, atuar tanto na prevenção como depois em termos da próprio tratamento do envelhecimento, o exercício é recomendado em todas as fases. Obviamente adaptado às condições físicas do doente. Se houver outras doenças que limitem o exercício, temos obviamente ter isso em consideração. E quando fala de exercício em idades até mais avançadas, o que é que pode fazer a diferença? Que tipo de exercício tem alguma sugestão? Andar a pé é o suficiente? É o mais barato e se calhar com um grande impacto. E é o que faz Portanto, melhor em à termos de vista músculo, e à cabeça, não é? Mudar de ares e ver outras pessoas sair e à outras rua, coisas. ver os amigos, passear, caminhar, porque a carga estimula a formação do osso e também ajuda o fortalecimento muscular. Portanto, só por aí, apanhar sol também é importante para termos uma boa dose de vitamina D. Não é preciso ir para o ginásio, não é preciso andar a correr. Uma pessoa que ande já está a fazer bem à saúde. Já está, mas obviamente que isto depois deve ser adaptado às condições e às necessidades de cada um e pode ser importante ter algum apoio, ter alguma limitação em algum tipo de movimentos, aprender a fazer os movimentos também é muito importante, porque há pessoas que depois acham que podem fazer tudo e fazem mal, e fazer mal estraga as articulações, portanto é preciso conhecer os exercícios adequados às suas condições, porque há fases também de maior dor, de maior inflamação mesmo na artrose, que é preciso reduzir algum tipo de exercícios e substituí-los por outro, seja um relaxamento, uma estimulação, uma tonificação do músculo e alguns exercícios sem carga, por exemplo. Dentro da água também é um bom exercício, obviamente que isto depois há muitas condicionantes para as pessoas fazerem exercício, seja sociais, económicas, mas obviamente que o caminhar é o mais barato e tem um grande efeito positivo. De qualquer modo, problemas nas articulações não significa que não se possa fazer alguma coisa para melhorar. Verdade. Que é essa a mensagem É essa a mais mensagem que queremos importante, passar, não é? sim, sem dúvida. Não é de ser velho, é de nos tratarmos mal. Não é? Acho que é isso. Ora, mais uma vez, faço aqui uma interrupção na nossa consulta, que hoje é muito interessante. Como já percebeu, toda a gente fica com interesse sobre a dor. Há dores de toda a espécie e feitio. Hoje os nossos médicos estão aqui mesmo concentrados em esclarecer-nos o mais possível. Ora, e aí eu dizendo que estava a fazer uma interrupção para falar do cartão de sonho. Hoje temos um prémio que vale a pena considerar. O prémio do dia está com 1000 euros. Além destes 1000 euros, tem ainda a possibilidade de ganhar mais 21.500 que têm estado a acumular no jackpot. Portanto, ao todo, são 22.500 euros a que se habilita e que podem fazer muito para mudar a sua vida, para fazer planos, para resolver problemas. Uma bela quantia que lhe daria realmente jeito para concretizar sonhos, daqueles que se calhar andam uma vida inteira adiados. Já sabe que cada chamada tem um custo de 60 cêntimos mais IVA. O melhor é fazer as suas contas antes de marcar o número que está aí no seu ecrã, 760 20 60 20. Se tiver alguma dúvida sobre a forma como funciona este passatempo, pode consultar o regulamento do concurso no site da SIC ou então no teletexto do seu televisor, na página 377. São 22.500 euros a que se pode habilitar no 760 20 60 20 e pode marcar as vezes que entender. Faça as suas continhas, está à vontade. Perto das 7 da tarde poderá estar a falar comigo ao telefone. Não se esqueça de que é ao telefone e no final pode ser uma grande notícia para si. Se quiser pode já escolher os seus 4 palpites para estar já tudo pronto à hora de atender a chamada. E outra coisa, pode baixar o som do seu televisor para não haver confusões aqui na comunicação. Disse tudo, não disse? Só falta dizer boa sorte. Já a seguir, saiba reconhecer e distinguir as várias dores que pode sentir durante o período menstrual.
É realmente, quando se pensa em dor, é incontornável, sobretudo as mulheres, obviamente, pensarem em dores menstruais. Grande parte, ou uma grande maioria das mulheres queixa-se durante o período menstrual com algum tipo de dor. No entanto, o ciclo menstrual pode mascarar alguns tipos de dores que importa distinguir. Doutora Bárbara, não são todas iguais. Não são todas iguais. E estamos a falar só de dores que são fisiológicas, não de situações que possam estar associadas a alguma doença específica. Normalmente há dois tipos de dores que se separam durante um ciclo menstrual. A dor do período menstrual, enquanto a pessoa tem um fluxo, normalmente aqueles primeiros dias do fluxo mais abundante, em que o próprio útero, para conseguir expulsar esse sangue, às vezes até se for mais abundante, coágulos, contrai. E tem essa sensação de cólica, às vezes muito bem no fundo, quase como se fosse também uma queimbra. E as pessoas nem sabem que é esse o mecanismo, muita gente desconhece. Mas é exatamente este, é mesmo o útero vai contraindo, tal como contrai para pôr um bebê cá fora, neste caso contrai numa dimensão mais pequenina, com uma menor intensidade, para conseguir expulsar esse sangue. Depois existem outras coisas, também de reações inflamatórias, libertação de outras substâncias que podem também provocar que algumas doentes tenham mais dor ou menos dor, independentemente do fluxo. Mas considerando assim, de uma maneira, as situações mais frequentes, esta é a principal causa da dor do período menstrual. Mas depois temos uma dor que muitas vezes leva as doentes ao médico porque não percebem o que é que acontece e que é uma dor que é a dor da ovulação. É uma dor que está descrita nas mulheres que ovulam, portanto que não estão a fazer contracepção, qualquer tipo de contracepção hormonal. E que, portanto, têm as suas ovulações, portanto, estão em ciclo espontâneo. O que é que acontece na ovulação? O ovário, os dois ovários, têm, desde que a mulher está in utero dentro da sua mãe, há uma reserva de folículos que vão, a cada mês, libertando, há um do ovário, há um que cresce, que vai crescendo, 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 e depois sai. Pronto, e é esse que está candidato para vir a dar uma criança, que normalmente a maioria deles todos, ao longo da vida toda da mulher, desde que é menstruada aos 12, 13 anos até aos 50, só 2 ou 3 normalmente é que são aproveitados, tudo o resto vai fora, certo? Mas esse ovário, quando o folículo vai crescendo e sai, pode dar dor, porque há uma irritação, há uma inflamação, pode haver um vaso que rompe, um pequeno vasinho, às vezes há líquido, há sangue mesmo que fica livre na cavidade, portanto, e isso dá dor, e é uma dor muito típica. Uma mulher que esteja a tentar engravidar e que já esteja, às vezes, mais atenta porque não está a conseguir, já começa a ter. Consegue identificar. É uma dor muito súbita, depois deixa ali uma moinha e depois acaba por passar. E muitas vezes as doentes vêm, a doutora foi à direita, a doutora foi à esquerda. E é tipo, não há melhor, nem vale a pena fazer ecografia, exatamente, porque é típico, é muito engraçado. Além disso, uma outra situação muito fácil também de identificar associada a esta ovulação é que a mulher tem um corrimento muito específico. Há um corrimento tipo clara de ovo. Este corrimento é tão transparente quanto a clara de ovo, mas é aquele corrimento que que a pessoa acaba por, de alguma maneira, esticar aquele corrimento e ele não quebra. Ou seja, porque é mesmo este o meio de transporte para os espermatozoides chegarem lá acima. Se ele quebrasse, o espermatozoide ficava a meio. Pronto, portanto, é muito típico, é transparente e com esta capacidade e elasticidade muito típica que ocorre habitualmente durante 1, 2 dias e depois a seguir já começa a ficar mais opaco e já começa a ter essas características mais quebradiças. Muitas vezes agora já está um bocadinho mais em desuso, mas muitas mulheres faziam a temperatura para ver se tinham também a ovulação. Só que a temperatura, o que acontece, além de ser muito incómodo, porque a pessoa todos os dias de manhã, antes de fazer o que é que seja, antes de quase pestanejar, tem que estar a ver a temperatura retal, que é muito desagradável, mas qualquer das maneiras, é habitualmente logo a seguir a ovulação, nas 12 horas a seguir à libertação de uma das hormonas que provoca a ovulação, e essa hormona acaba por provocar este aumento de temperatura. Portanto, são 3 indícios, normalmente, que essa é a ovulação e que essa dor... E é impressionante como a doutora, esta explicação que está aqui a dar, dá muitas vezes que as mulheres não conhecem o corpo, nem os ciclos do corpo, não é? E às vezes é ou situações de infertilidade ou situações de dor que levam as mulheres a explorarem um bocadinho mais... A tornarem-se mais conhecedoras. Exatamente, e mais numa coisa que até seria em si próprias. Exatamente. E há mulheres também que se queixam durante o período menstrual
menstrual de dor mamária. Exatamente, Isso é a dita chamada normalíssimo? mastalgia. É, claro que normalmente é ou mesmo antes do período menstrual, que há maior densidade ou maior tensão mamária, ou então algumas mulheres durante mesmo o próprio ciclo menstrual. Algumas mulheres agravam com a pílula, outras mulheres melhoram com a pílula, ou agravam com umas pílulas, melhoram com outras. Portanto, normalmente aquilo que nós costumamos aconselhar é muito o diminuir a ingestão de café, de chás, de Coca-Colas, fazer exercício se conseguir, porque há mulheres que têm mesmo alguma dificuldade, utilizar um bom sutiã com um bom suporte e, no limite, utilizar analgésicos. Também há quem diga que o óleo de onagra também, por exemplo, também ajuda. Portanto, são tudo situações que se pode fazer, mas que se calhar tem que se descartar se existe mais alguma coisa que se possa fazer. Não deixando de frisar que existe há mulheres que têm aquilo chamada doença fibroquística, que são mulheres que têm na sua maminha, além do tecido mamário, alguns quistos ou alguns fibroadenomas, daí chamado fibroquística. E às vezes, por exemplo, estes quistos podem ser microscópicos, pequeninos, as mulheres normalmente já sabem onde é que estão e que não crescem, não têm risco de evoluir para cancro, mas, por exemplo, um quistezinho, tal como nós temos um quiste em qualquer zona, ele pode de alguma maneira infectar o líquido que está lá dentro, que à partida é estéril, pode infectar ou pode de repente produzir mais líquido, tanto aquilo que é um quistezinho pequenino pode aumentar, de repente a mulher assusta-se porque uma coisa que era de repente tem um nódulo maior, ou pode mesmo ficar com febre ou com rubor. Pronto, esse tipo de situações são particulares, mas acontece também muitas vezes, porque também não é nenhum drama, e uma grande maioria das mulheres tem uma ou outra coisa, e isso também muitas vezes com anti-inflamatório é uma situação que reverte e não acrescenta. E essas mulheres, sim, muitas vezes pré-menstrual também têm uma grande sintomatologia. Mas também concluímos que a dor é normal, não é? Mesmo para as mulheres que tomam a pílula, não é? Que isso também é importante. Sim, mesmo para as mulheres que tomam a pílula. Claro que a pílula, em termos de dor de ovulação, não tem, senão estamos mal. Se tiverem uma ovulação, não era suposto. Mas em termos de dor menstrual, não tem nada a ver, não é? Aliás, muitas vezes, o motivo pelo qual as miúdas mais pequeninas acabam por com 13, 14, 15 anos, iniciar a pílula, que às vezes as mães ficam, mas para quê já? É que a pílula, neste caso, tem muito um efeito, não de contracepção, mas não só de regularizar o período, diminuir o fluxo e diminuir muitíssimo a dor menstrual. Não tem nada a ver. É logo uma melhoria da qualidade de vida que eu acho que estas miúdas, apesar de serem ainda jovens, têm todo o direito a conhecerem. Muito esclarecedor também para as mulheres que, tal conforme percebemos aqui, andam às vezes às aranhas naquilo que lhes diz respeito. Agora quero fazer mais uma referência ao nosso cartão de sonho, hoje com 1000 euros no prémio do dia. Pode ganhar mais, porque temos acumulados no jackpot 21.500. Ao todo são 22.500 euros a que se habilita. Se ligar o 760 20 60 20. É realmente um número redondo que, de certo, pode dar-lhe muito jeito para poder concretizar algumas das suas vontades que andam aí adiadas, e já sabe que cada chamada custa 60 cêntimos mais IVA. O melhor é ver se quer fazer uma chamada, se quer fazer 2, 3, aquelas que entender, ninguém é obrigado, realmente cada espectador toma a decisão que entender. A mim só me compete dar aqui informações para quem está a acompanhar a nossa emissão, que vai até quase às 7 da tarde, esteja connosco, e se tiver dúvidas pode consultar o regulamento do concurso no site da SIC ou no teletexto do seu televisor na página, atenção, 377. Pode ir lá, tirar as suas dúvidas e de resto são 22.500 euros que podem ser seus, e quanto mais vezes ligar, mais o seu número de telefone entra no sistema e o computador pode selecioná-lo. É só quando estivermos a terminar o nosso programa, ainda falta um bocadinho, não é? Mas vai ser um grande momento, como é habitualmente. Faça então como entender, mantenha-se connosco, é para isso, para lhe fazer companhia, que estamos aqui todos os dias. Vamos lá ver o que é que acontece. Doutora Ana Cordeiro, hoje que falamos de dor, por vezes a causa da dor está à vista desarmada, não é? Numa pancada, num golpe, uma ferida, uma queimadura. Noutras é necessária realmente uma observação mais profunda e muitas vezes até não se consegue perceber facilmente de onde é que vem a dor, não é? Sobretudo, como o Pedro mostrou, é importante caracterizar a dor.
Ou seja, quando temos alguém, saber a idade, o sexo, profissão, o historial do doente, porque isso pode nos ajudar a perceber quais são as causas mais frequentes. E depois caracterizar muito bem a dor, ou seja, aquela dor aguda que nós sabemos que começou e que tem um estímulo e que nós vamos, e é autolimitada, ou seja, vai acabar por passar, seja porque partimos um osso, seja porque nos queimamos, porque temos uma dor de dentes e vai acabar, e sobretudo distingui-la daquela que é uma dor crónica, aquela que se vai manter ao longo do tempo e que vai durar vários meses e se calhar vai se prolongar ao longo da vida e cujas causas podem ser muitas. E é extremamente importante tentar perceber essa dor. A escala que nós vimos há pouco ajuda-nos a perceber a intensidade, mas depois temos que perceber fatores que agravam, fatores que aliviam, se vem mais de dia, se vem mais de noite, e a localização da dor e que outros sintomas acompanham. E, portanto, a partir daqui podemos distinguir logo aqui à partida que patologias é que são mais frequentes com um tipo de dor e outro tipo de dor. E, obviamente, depois de observar o doente, estabelecer algumas hipóteses, fazer alguns exames e fazer um plano terapêutico adequado à causa daquela dor. E isso é que é extremamente importante, ou seja, não é tratar a dor de uma forma generalista, é perceber a causa e tratar a causa. E perceber que muitas vezes, por exemplo, como nas artroses, nas dores nas costas, porque temos algum envelhecimento, os chamados bicos de papagaio, algumas hérnias, a dor pode ser crónica e, portanto, há sempre ali alguma causa e, portanto, vamos ter que... Está quase sempre a manifestar. Está lá sempre e, portanto, vamos ter que ajustar, seja mais intensa, menos intensa por algum outro motivo, daquela dor que, passada alguma fase, é uma dor já que não é protetora, já não é funcional e é desproporcional àquilo que nós conseguimos objetivar. Também falámos, por exemplo, nos síndromes de dor crónica, como, por exemplo, a fibromialgia e em algumas situações em que a dor é mais neuropática, há uma lesão do nervo, já não é visível a dor, mas a dor está lá e é crónica. Mas a doutora, no caso da dor crónica, é de facto uma grande limitação para a qualidade de vida das pessoas, não é? Sem dúvida. Porque quem tem dor, quando não a tem, sente uma grande felicidade, porque isso em todos os momentos, quer dizer, basta nós pensarmos o que é o dia-a-dia de uma pessoa, tantas coisas que temos de fazer, há uma ligação ao cérebro e ao nosso estado emocional, não é? Verdade, e depois os ciclos de perpetuação da dor acabam naqueles doentes, sobretudo não tratados, e às vezes há pessoas que não são tratadas nem adequadamente, nem é valorizada, nem eles sabem transmitir às vezes a dor, porque podem ter outras patologias, habituam-se à dor. Não se habituam, não mas é como se habituar. Transmitir a dor, ou se calhar também às vezes os médicos têm pouca paciência para investigar e acham que as dores são todas iguais, o que não é verdade, e podemos várias classes de medicamentos consoante a dor e que podemos usar e que podemos misturar, e outras técnicas que podemos ajudar o doente, por exemplo, se for uma patologia musculoesquelética, até mesmo a fisioterapia, algum tipo de exercícios. Agora, é sobretudo importante perceber a causa, porque isto vai ter implicações, ou seja, podemos estar a aumentar ansiedades, depressões, algum isolamento social, alguém que tem dor e não sai de casa porque tem dor, de sono, alterações do padrão do sono, depressão, e isto pode obviamente dar uma disfunção pessoal, social, familiar e muitas das vezes até laboral, ou seja, há uma certa disfunção com o meio que a rodeia. E tudo isto, obviamente, são custos para a sociedade, para o Sistema Nacional de Saúde, mas sobretudo para o doente, em termos de qualidade de vida. E na sua especialidade há, de facto, uma grande quantidade de pessoas com doenças, com dor crónica, não é? Sim, mas eu acho que extremamente importante é, percebendo a causa, nós conseguimos ir lá. E há algumas doenças que nós conseguimos tratar o mecanismo que causa a dor. E, portanto, temos imenso sucesso, sobretudo nas doenças, se calhar nas mais graves, como a artrite reumatoide, a espondilite, que tem muita dor nas articulações. Nós conseguimos hoje em dia, com medicamentos que temos ao nosso dispor, ir lá e tratar de uma forma muito boa e podemos pôr o doente quase que como não tendo dor e sentindo-se como uma pessoa sem doença. E como médica percebe, obviamente, a diferença dos doentes quando eles têm dor e quando não têm. Sim, não claramente. É? E esta escala ajuda-nos bastante e, sobretudo, quando eles se sentem melhor, perceber que já há a evolução da escala da dor. Isto para nós é muito importante, perceber até que ponto é que nós conseguimos intervir e melhorar a dor do doente. Não é? E a escala da dor é muito importante também, o Dr. Sérgio, a lidar com crianças, não é a mesma coisa que lidar com adultos, não é? Não é, mas a dor existe em todas as idades. Por exemplo, o recém-nascido, não podemos usar aquela escala. Isto só para dizer que tanto o recém-nascido como o indivíduo que está sedado ou mesmo com anestesia superficial tem dor. E tem dor e nós temos forma de perceber se tem dor ou não. Existem muitas reações do nosso organismo, aumento da frequência cardíaca, a faces de dor que o indivíduo pode manifestar, a contratura muscular,
existem escalas, inclusive, que, fazendo a leitura desses sinais, podemos colocar na escala a intensidade da dor que aquele doente está a sentir e usar todas as técnicas que falaram também nesses doentes, tanto no recém-nascido, que não nos consegue identificar ali, como no doente sedado. E porque os bebés e as crianças são traiçoeiros, não é? Choram por tudo e por nada. Se uma pessoa julgar sempre que são grandes dores, podemos estar enganados, não é? Exatamente. Bom, hoje falámos de dor, muito mais coisas ainda haveria para dizer e com certeza que um dia destes voltamos a este assunto. Acho que interessa a todos. Todos nós já passámos por dores de várias espécies e feitios e outras de que não falámos, dores de dentes, que terríveis que são. Ou a dor de burro, ainda não falámos da dor de burro, ou a dor de cotovelo. Há muitas dores de que não falámos. Hoje já não temos mais tempo com os nossos médicos especialistas. Eles cá estarão na próxima semana, sempre muito bem-vindos, como habitualmente. Se tiver alguma dúvida que queira ver respondida, pode enviar um e-mail para osdoutores@sic.pt. Aproveito para gravar um vídeo com a sua pergunta. É sempre importante fazer-se ouvir. Na próxima semana cá estarão os doutores com mais dicas e recomendações médicas. Uma grande salva de palmas para eles.